Vamos lá? Boa tarde a todos e a todas. Eu peço 1 milhão de desculpas. Tentamos iniciar a live anteriormente, mas por um breve problema técnico, a gente está começando essa live, mais uma live do ciclo de lives pelo direito ao bem viver, com um pouquinho de prazo. Peço desculpa a todos os que estavam assistindo e por problemas técnicos a gente não conseguiu prosseguir, mas estamos na luta. Uma mulher, quando cai, ela só se levanta com um sorriso no rosto e a gente vai com um sorriso no rosto para mais uma live. Quero agradecer imensamente quem esteve conosco nas lives anteriores, na última live sobre o direito à moradia. Foi extremamente importante esse bate-papo e hoje não vai ser diferente. Estamos com a Cristina, nossa amiga. Eu peço desculpas, Maitê, pelo nosso problema técnico. Estamos com a Maitê. Boa tarde, Maitê. Desculpa, mas... Imagina, que tem que pedir desculpa para a gente são os nossos provedores de internet 4G, de celular, os provedores de internet doméstico. Eles têm que pedir desculpa, porque a gente paga a conta e eles não oferecem o serviço. Então, a desculpa, eu não vou aceitar as suas desculpas. Eu vou pensar se eu aceito a deles. Tá tudo bem, Jennifer, é isso. Eu estava falando com a Diana, da sua equipe, que é a gente, quando está na internet, a internet está nos expondo a isso, né? De repente a gente está conversando e pá, cai. Mas tudo bem, a gente se levanta com um sorriso, passa um batom e finge que nada aconteceu. E vai belíssima. Sacode. Pela vida. A gente levanta, sacode a poeira, dá umas 300 voltas por cima. Exatamente. Quero também falar da City. Hoje eu estou um pouco afônica, devido a essa mudança de tempo, de calor desafiado. À noite, eu moro numa área de Manaus. Aqui o frio é mais frio e o calor é mais calor. Mas, glória a Deus, eu estou muito feliz pela tarde de hoje. Eu queria saber de você, Maite. Me conta um pouquinho de você. O que você faz, onde você mora, o que você tem feito, por onde você anda, qual que é a sua principal alegria hoje em dia. Conta pra gente um pouquinho de você, meu amor. Bom, eu sou Maite de Oliveira Freitas. Eu nasci aqui em São Paulo, né, na Zona Sul. Sou cria da Zona Sul, nasci num hospital público em Santo Amaro. Sempre estudei nas escolas da região, ali cresci no bairro do Grajaú, né, uma área de manancial também. E agora eu estou na casa da minha mãe, que é do lado da represa do Guarapiranga, no Socorro, um pouquinho antes de Santo Amaro, é um bairro antes, né, um bairro atrás da ponte, que aí quando você atravessa a ponte aqui na Zona Sul, você já está em outra São Paulo, né, então eu estou aqui tô no pedágio, que é um pouquinho, bem perto da ponte do Socorro, que também é uma área de manancial, então quando é calor mesmo, quando é frio mesmo. E aqui é sempre muito mais frio do que o comum aí no restante da cidade, né? Meus pais são professores, então eu cresci dentro do movimento popular, do movimento de professores, né, do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a PUESP, acompanhei greve, ia nas manifestações com eles, tudo mais. Só que aí eu não fui ser educadora, eu fui trabalhar com produção cultural, com gestão cultural, com cultura, né? Então, eu fui fazer... aqui na Zona Sul tinha um grupo de teatro, que eu fiz parte, aí eu fui fazer Escola Livre de Teatro de Santo André, aí quando eu terminei a Escola Livre de Teatro de Santo André, depois de 4 anos pegando trem, lotação e ônibus, porque na época que eu ia para Santo André não tinha ainda o metrô, o metrô era só um projeto, assim, era um sonho, né? E aí, quando eu me formei na Escola Livre, aí eu resolvi fazer jornalismo. Na época, eu já trabalhava com produção cultural, como assistente de produção, assim, com uma série de atividades culturais aqui de São Paulo. Fiz jornalismo, aí jornalismo falei, ok, eu não quero ser uma jornalista que escreve para jornal, para revista, eu quero escrever sobre pautas que eu acredito, né, e pautar a minha atuação como jornalista, como produtora e formadora de opinião de uma maneira que fosse mais dentro realmente daquilo que eu acreditava. Então, eu comecei um projeto sobre samba, em 2012, e aí esse projeto é um projeto de pesquisa e uma série de atividades
públicas, né, pensando o protagonismo das mulheres negras, sobretudo, no samba, mas também pensando o samba como esse espaço de articulação política, né, de articulação econômica, de articulação de discursos e de convívio, né, eu acredito que o samba, mais do que um ritmo, mais do que uma experiência afetiva, ele é, sobretudo, um jeito de pensar a sociedade, né, um jeito que a gente tem aí muito ancestral, muito antigo de pensar formas de convívio, e que nós, mulheres negras, somos as principais atuantes e protagonistas, né, na preservação dessa memória e desse saber. E aí eu venho trabalhando com narrativas de mulheres negras desde então, assim. Então eu sou colaboradora de um projeto chamado Empoderadas, que é uma websérie que entrevista mulheres negras que articulam socialmente, aí formas de existir, né, independente do racismo e do machismo cotidiano, a gente ainda consegue encontrar muitas formas de fazer resistência e de mudar, né, as nossas realidades. E tem uma editora chamada Oralituras que pensa facilitar processos de produção literária para mulheres negras e indígenas, sobretudo. E é isso, assim, acho que eu sou uma inquieta, uma mulher inquieta, sou mãe, e aí a maternidade me levou para o podcast, que eu tenho um podcast em parceria com a Maternativa, que é uma rede de mães que pensam em empreendedorismo, né, para as mães. Então, o podcast chama Mães Pretas pelo Bem Viver. E um outro podcast sobre literatura, que é o podcast da minha editora, né, Oralituras. E em breve terei um podcast sobre mulheres no samba, aí, que está sendo cuidado, está sendo gestado, que daqui a pouco vem para o mundo. Uau! É muita coisa, né? E ainda faço pão nas horas vagas. Já faz pão? Agora eu parei um pouco, mas eu adoro fazer pão. Os pães que, em geral, que eu como em casa são os pães que eu faço. Eu gosto de fazer, assim, eu gosto de cozinhar, então. Você é o verdadeiro espelho da mulher negra. Nós somos mulheres negras, onde nós buscamos uma voz, uma vez, e um espaço digno perante a sociedade, e vem você com toda essa bagagem, todo esse interlaço social, e encanta-nos. Mas eu queria saber de você primeiro, como você pegou o samba como referência? O que te levou a pegar o samba para fazer todo esse trabalho, todo esse amor? De onde surgiu esse amor pelo samba? Qual que é a verdadeira, a principal história para você chegar onde você chegou? Eu acho que o samba que me pegou, né? Eu acho que eu fui pega eu gosto de falar que o samba é uma mulher, né? Eu fui pega pela samba, por essa força. Eu sempre ouvi música brasileira em casa, assim, eu sou de meu pai é de uma família de músicos, né, de instrumentistas, então, embora nenhum deles tenha seguido uma carreira artística, meu pai é um super violonista, assim, então eu sempre ouvi muita música brasileira em casa. E então eu sempre ouvi muito samba, mas aí, sei lá, eu gostava de samba, né, eu gostava de cantar aquelas coisas que meu pai e meus amigos cantavam, meus tios cantavam, tudo. E não sabia que lá necessariamente era samba, eu era aquela pessoa que decorava todos os sambas enredos do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro nos anos 90. Eu sabia todos os sambas enredo. Então, mas aí demorou muito, né? Que aí na adolescência parece que gostar de samba é uma coisa extremamente proibida, porque você tem que gostar de rock, porque é rock que é música de adolescente, né? Então, teve uma fase da minha vida que eu não falava que eu não gostava de música brasileira, mas chegava em casa, eu ouvia só música brasileira, mas na escola eu ouvia rock. E aí eu lembro que teve umas vezes, assim, uma vez que eu fui num show do Catinguelê, no Sesc Interlagos, não sei se você conhece. Isso, e aí, conhece, então. Aí sabe aqueles shows que tinha no Sesc Interlagos nos anos 90? Passava na Rede Cultura.
Isso, esse mesmo, Bem Brasil. Aí eu assisti um show do Catinguelê com os meus primos. Meus primos eram mais velhos do que eu e eles me levavam de vez em quando para passear com eles, né? Eu era a piveta que ia lá com eles. E aí eu fui no show do Catinguelê, e, cara, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Foi uma catarse aquilo, foi uma coisa assim, tipo, transcendental. Eu cantava todas as músicas, eu sabia todas as coisas, tudo. Então, assim, o samba, ele sempre me esteve comigo, mas aí quando eu tive, depois de formada, né, depois que já entra na fase adulta aí, na transição entre juventude e adulta, eu resolvi pegar com a mão e ver o que ele que tinha para me oferecer, né? Que história era essa? Porque eu estava numa roda de samba no Monte Azul, que é um bairro aqui da Zona Sul de São Paulo, perto do Terminal João Dias. E aí, lá na roda do samba do Monte, eu percebi que aquilo que estava acontecendo ali era muito bonito e muito importante. Não era só importante porque eu estava me distraindo, porque eu estava ali comendo uma comida gostosa. Não, era porque essa aí, gente, adora participar de live comigo. Mas o que estava acontecendo ali no Samba do Monte era algo que falava muito sobre a cidade de São Paulo. Eu vi. Agora eu só estou falando, você não vai conseguir ouvir. Então, eu comecei esse projeto que chama Samba Sampa, né? Ter essa plataforma, que na verdade foi se tornando plataforma ao longo do tempo. E hoje a gente já tem 8 anos e já temos uma série de ações feitas em São Paulo, no Rio de Janeiro, livro publicado, e tese de mestrado, dissertação de mestrado feita a partir desse projeto, enfim, um monte de coisa, assim, e várias parcerias, assim, muitas parcerias encontradas ao longo do caminho, porque também acho que só dá pra gente, eu acredito muito que só dá para tocar coisas que tenham longevidade, né, que durem no tempo, se a gente encontra parceiros e parceiras, e o projeto foi encontrando parceiras e parceiros, que é próprio do samba, né, ninguém samba sozinho, para poder acontecer. Ela gosta de cantar. E ela tá com essa música na cabeça desde a hora que acordou, gente. Eu tô aqui prestando atenção. É uma princesa, uma bonequinha de tão perfeita. E eu penso que também já tá nessa veia aí, já tá. Se eu te contar que essa menina nasceu no dia do samba, você acredita? Dia 2 de dezembro? Uau! Então é isso, como que o samba entrou na minha vida? Me dando uma filha. É um brinco. Samba. Qual que é o nome da princesa? O nome dela é Ilunde Airá. Desculpa, eu não entendi, me perdoe. Ilunde, Ilundy, Airá. Significa luz do amanhecer da Senhora das Águas. Mas o nome dela tem muitas histórias. Essa é a que eu costumo contar, mas ele tem vários outros significados também. É muito bem-vinda em Ilunde. Iairá. É isso? Isso, exatamente. Seja bem-vinda. Esse é o papel. A fotografia é uma mãe na sociedade. É aquela que empodera outras e traz consigo a sua pequena, o seu maior exemplo, o seu maior espelho. Mostra para o mundo quão belo é ser uma mãe empoderada que também leva o seu filho vivendo e aprendendo. É todos de um aprendizado diferente, não é, Maite? Sim, e eu acho, Jennifer, que isso... Menina, o interfone da Cris eu vou tocar agora. Eu posso sair para atender rapidinho? Pode sim. Posso? Chamei, peraí. Vai lá, né? Eu vou falar com o pessoal. Falar sobre mulher negra, falar sobre a mãe, a esposa, a trabalhadora, a mulher que está sempre se movimentando e movimento tudo em volta. Aqui a gente tem um grande exemplo. É telefone que toca, é filho que chama, é a sociedade que precisa de uma posição nossa. Esse é um dos grandes objetivos da nossa live.
trazer mulheres reais, mulheres com uma bagagem imensa, dispostas a dividir e a aprender, de socializar muito de sua história, compreendendo cada ação, cada voluntariado de viver. E isso é magnífico. Estar com vocês hoje nessa tarde é mostrar duas mulheres normais, comuns, empoderadas, que através do nosso cotidiano podemos viver da maneira que queremos e lutamos para viver com dignidade, respeito, por um bem viver ainda maior para todos. Então, muito me orgulha dividir não só a tela, mas como dividir o conhecimento, dividir um pouco da história, dividir um pouco de diálogo, de impressão, de carinho com Maitê Freitas, que vem hoje e se disponibiliza a jogar, interagir com o nosso público, com os nossos eleitores, falando de política, falando de samba, de poesia, da mulher na sociedade, de como a mulher se impõe. Agora a gente toca o barco. É assim que vive a vida e vamos para a senhora, Maitê. Oi. Pode ser que daqui a pouco eu precise sair rapidinho, porque chegou uma encomenda e eu pedi para abrir, para subir, então pode ser que eu tenha que sair. Eu sempre falo que as lives que eu faço são lives vivas. Hoje minha gata não vai passar porque eu não estou em casa, mas em geral minha gata passa na frente, tapa a minha cara com pelo, minha filha puxa, o interfone toca. É assim, né? A vida é essa. O telefone que caiu, que vem cantando, vai meu filho parece me dar um beijo, é livre. Eu acho que quem já viu minhas lives anteriores já viu até ele caindo na minha cabeça. Natural. Somos seres humanos normais, corriqueiros e estamos na luta. Eu queria saber de você, Maitê, enquanto a gente tem esse tempinho. Oi? Não, eu ia falar assim, meu amor, pode falar. É importante também pensar que ainda que em todo esse cotidiano que a gente faz, então de repente está uma panela de pressão cozinhando feijão, está aqui na live, mas está olhando para o feijão que pode queimar a qualquer momento, a campainha toca, o filho vem, o cachorro, todas essas coisas, e a gente ainda está pensando política, sabe? Está querendo fazer política e está querendo mudar o mundo, né? Aí, ó, peraí que eu já vi. Peraí. Vai lá. Uma mulher é uma loucura, a gente ainda se dá a ousadia, hoje em dia eu posso dizer ousadia com o maior carinho do mundo, de tentar mudar a sociedade, de tentar mudar a sociedade com um diálogo, carinho, buscando. Hoje de manhã eu fui com uma amiga entregar panfletos, falar um pouco sobre a minha proposta de campanha, quem seria eu perante a Câmara dos Vereadores de Santo André. Aí uma pessoa me indagou, mas é uma mulher, se eu votar em você, eu estou indo contra a Bíblia. Foi a frase de hoje de manhã. E assim, ele, não, se eu votar em você, eu vou votar em a Bíblia, porque a mulher tem que estar à direita do homem, e não na cabeça. Meu filho, pelo amor de Deus, aí nós estamos evoluindo, nós somos a parte da sociedade, nós estamos à frente de N lutas. É muito difícil você falar de uma luta hoje em dia onde não tem uma mulher, se não encabeçando, pelo menos transmitindo o seu para que aquela luta seja coerente. Ele, não, mas isso como é que é? Isso é muito ilusório, porque a mulher tem que estar ao lado do homem. Moço, eu não vou discutir com você sobre machismo, mas a mulher deve estar onde quiser. A gente se divide em 1000 para cuidar, não só de uma casa, mas como de filhos, fazer muitas vezes de muito melhor feito. O homem dito lá, e estamos à frente, e estamos numa sociedade onde ninguém cuida da gente. Se não for nós, mulheres, cuidando de mulheres, nosso Brasil não vai para frente. Nós não vamos ser cuidadas como nós devemos. E esse é o retrato, é a mulher que vai pegar uma encomenda, é uma mulher que está aqui, aí tem o filho, tem o sobrinho, e nós ainda estamos pensando na janta que a gente vai fazer,
ou uma louça que a gente tem para lavar, mesmo assim, finíssimas, lindíssimas que somos, empoderadíssimas, com um sorriso na cara. Às vezes, sorriso, muitas vezes ele é fictício, é um sorriso que a gente coloca, mas não é bem o sorriso que a gente queria dar, porém a gente transmite pelo menos a paz, a alegria e a harmonia do nosso lar. Nós somos pilastras da sociedade como um todo, mas dentro da nossa casa a gente é as comunidades, nós não vamos para frente, nós não cuidamos do jeito que deveríamos. Maite, voltou? Voltei, peraí. Voltei. Ai, uma amiga da minha mãe veio trazer taioba e ovo caipira para ela. Olha que maravilhoso. Porque a gente ainda, depois que a gente faz tudo isso que você falou, a gente ainda consegue cuidar uma da outra. Daí, a mulher ainda cuida a outra, a mulher ainda olha uma a outra e fala assim, não, dê cara, um bocadinho, uma taioba, com valor, tudo bem, às vezes. É maravilhoso, gente. Eu estou tão orgulhosa de ter você, jovem. Nem posso fazer tudo. Ó, cortou para mim. Você perguntou quantos anos eu tenho? É isso? Eu tenho 35. Aí, ó. Uma preta totalmente empoderada, dando o melhor para a cidade. E agregando a gente, não só com sorriso, mas com samba. Aí eu quero falar sobre isso. O samba como é que eu vou dizer? O samba, em maioria, é feito por homens, né? E a mulher sempre pilastra das rodas, do lado dos fortes, né? A mulher vem se destacando da música, da musicalidade do samba, através dessas técnicas. Lá atrás, hoje. Como você vê isso? Eu acho, assim, historicamente, o que se diz é que as rodas de samba aconteciam em... A gente tem aí a figura da Casseata, né, que é uma figura muito importante quando a gente pensa na roda de samba no espaço urbano. Mas o que a gente sabe é que as rodas de samba elas sempre aconteceram dentro das casas, né? Então, nos quintais, nos terreiros, no mesmo terreiro que acontecia o candomblé, em que se batia para toque de orixá, também se tocava o samba, né? E em geral eram casas de matriarcais, né? E que essas mulheres elas iam agregando ali os homens e os músicos, a roda como um todo. Eu acho que o que acontece é que assim, o samba, quanto produto cultural, quanto uma expressão artística, uma expressão de cultura do tempo em que ele vive, ele não está isento de reproduzir as lógicas de opressão que a gente vê na sociedade. Então, você vai ter lá um samba com uma letra machista, você vai ter posturas nas rodas de samba dos sambistas, e mesmo nas escolas de samba, né, de machismo. Você pode encontrar reprodução do racismo, você pode encontrar uma série de reproduções desses mecanismos todos de opressão e de exclusão que a gente vive na sociedade ali na roda de samba. Por quê? Porque ele é um produto do tempo em que ele vive, né? O sambista, a sambista, quando eles escrevem o seu tempo, o tempo em que eles estão vivendo. A gente consegue contar a história do Brasil, contar a história do Rio de Janeiro, contar a história de São Paulo através das letras de samba. Então, há também que se pensar que é um pouco... Não vou dizer que é natural, porque fica parecendo que tudo bem existir o machismo no samba, né? Não é natural. Mas é um pouco previsível que ele sendo um produto de expressão no tempo, né, e do contexto de tempo, de espaço, de geografia em que ele está acontecendo, e aquelas pessoas todas que estão ali fazendo ele trazem cada um o seu repertório, né, suas histórias, a sua educação e tudo mais,
é um pouco previsível que ele reproduza o machismo. O que acontece é que a gente vem, desde sempre, né? Não se pode pensar samba se não se pensar em figuras femininas, se não se pensar nas mulheres negras, sobretudo. Né? E durante muito tempo a gente ficou refém de um racismo que não nos fez enxergar as cantoras negras, que não nos fez enxergar as instrumentistas negras, né? Que não nos faz enxergar as mulheres negras, e isso não é só no samba, isso é na sociedade como um todo. Né? Mulheres negras, elas estão na sociedade, mas elas não são enxergadas, nós não somos vistas. Né? As políticas públicas, se elas não são pensadas por nós, população negra, elas não serão pensadas pelos brancos. Então, eu acho que o machismo no samba hoje em dia, ele está sendo colocado cada vez mais em xeque, né, por conta desse boom do movimento das mulheres negras, que não começou agora, né, um movimento que datado, registrado, a gente tem aí mais de 30 anos, mas que a gente sabe que mulheres negras articulam pelo bem viver desde que elas chegaram aqui, né? Desde que a primeira negra colocou o pé, a primeira negra africana colocou o pé, sobreviveu à travessia, né? No navio, no porão de um navio, ali se fez a primeira articulação política de uma mulher negra nesse país. Então, eu acho que hoje em dia as mulheres negras no samba, elas estão articulando cada vez mais em busca de um protagonismo, em busca de um reconhecimento que não é só dentro da comunidade do samba, mas que é na sociedade como um todo. Então a gente vai ter Tereza Cristina, a gente vai ter Margareth Menezes, a gente vai ter uma série de cantoras assim, que a gente pode usar como referência, né, de sucesso, referência da história que essas mulheres têm, assim, né, de como que Margareth Menezes, hoje é aniversário de Margareth Menezes, inclusive, de como que essa mulher, assim, é uma referência para a música baiana e que durante muito tempo ela ficou num lugar completamente escondido, né? Então, acho que não é só o samba que é machista, a mídia é machista, a indústria da música é machista e racista também, e acho que hoje em dia a gente está começando a encontrar aí caminhos de subverter essas lógicas de exclusão, né, das mulheres negras no samba. Eu vou sempre falar das mulheres negras, porque eu acho que é importante localizar isso, né? Jennifer é uma candidata negra, periférica, e que vai representar nós, mulheres negras, não é outra representação que ela vai ter. Claro que ela vai pensar políticas para a sociedade, para a cidade como um todo, óbvio, porque quando uma mulher negra se movimenta, o mundo inteiro se movimenta com ela, né? Angela Davis fala disso. Então, Jennifer vai pensar políticas para a cidade como um todo? Sim, mas ela vai pensar como uma mulher negra, né? Levando sempre a nossa bagagem, a nossa história de resistência e de produção, né? A gente traz todo esse repertório, toda essa bagagem, onde nós formos, a nossa pele não muda. Por mais que nós mudemos os estereótipos de, entre aspas, beleza, a nossa pele não muda, a nossa história não muda, a nossa garra não muda, a nossa força não muda, e a gente vai para cima, a gente guerreia, a palavra é essa, e eu sou tão feliz de usar essa palavra, a gente guerreia. A gente tem o exemplo de Dona Ivone Lara. Eu queria que você ouvisse a sua voz, a grande história de Dona Ivone Lara e o que ela representa para o samba, mas o samba hoje deve muito a essa mulher. E eu queria ouvir um cadinho. Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara foi uma das maiores compositoras da música brasileira, né? Ela tem mais de 500 letras compostas. Olha isso. Uma mulher que foi assistente social, uma mulher que a mãe mentiu o ano de nascimento dela para ela poder entrar na escola um ano antes do que era permitido na época em que ela nasceu. Eu soube dessa história, acho que foi esse ano.
acho que foi esse ano, eu falei, gente, como assim? Do biógrafo da dona Ivone Lara, o Lucas Nobile, né? Ele publicou um livro e a gente estava conversando sobre que ano que vem é o centenário, seria comemorado o centenário, e ele estava me contando, né, de como que foi importante para a dona Ivone ter a data do ano de nascimento dela mentido naquela época, para que ela pudesse se formar assistente social, né, para que ela fosse a dona Ivone Lara que a gente conhece. Então, a dona Ivone Lara, ela não era só sambista, ela era mãe, ela era esposa, ela era assistente social, trabalhava em hospitais psiquiátricos, né, e que teve uma importância ímpar para a área da assistência social. E ela também era sambista. E quantos anos... E aí a dona Ivone Lara vai compor samba e não pode assinar os sambas que ela compõe porque o machismo era tão, tão, tão grande que ela não podia. Então ela dava um nome para o primo dela que assinava. E quantos sambas dona Ivone Lara deixou de assinar por conta do machismo, né? Quantos projetos de lei deixam de existir porque mulheres não são eleitas? Pensa. Olha só, se a gente for pensar em Dona Ivone e no processo político nesse país. Então, assim, está na hora da gente mudar isso, né? Da gente ter projetos de leis pensado por mulheres, escrito por mulheres e aprovado por todos e todas as pessoas que forem eleitas nas câmaras municipais. Então, acho que Dona Ivone, ela é um retrato, assim, do que é o tempo, né, do que é também não se prender ao tempo, né? Acho que ela é uma mulher que estava sempre à frente do tempo dela, Como, acho que é um pouco natural, né? Nós estamos sempre à frente um pouco mesmo, né? Do tempo do patriarcado. Além da está onde eu falo por mim. Sou muito... Apesar de eu ter que falar, mas é muito de olhar para além. E eu olho, não só a mim, mas eu olho minhas irmãs, eu olho mulheres como Maitê, ou a minha Rosana Santos. A gente está sempre um passo além daquele lugar onde imaginam que nós devemos estar. É incrível isso. Enquanto eu estava lendo a história de Dona Ivone, assim, superficialmente, eu ainda vou ler a biografia dela, eu quero degustar cada palavra da biografia dela. E quando a gente vê a história dela, de uma mulher, a gente vê a competência de uma mulher e que ela é boicotada por ser mulher. E é incrível como isso se repete no mundo de hoje, né? A mulher sem voz, sem vez, sem representatividade, sem respeito, sem pessoas que olhem e vejam além. E o objetivo de ter uma candidatura negra, assim como o objetivo de trazer você para esse diálogo e nos apresentar você como a grande mulher que você também trazer a sociedade e mostrar para ela o quão grande é o nosso valor, o quão grande é a nossa história, o quão grande são os nossos ancestrais e o quanto devemos a ele. Então, é fantástico. Até me emociona, foi uma coisa que me emocionou muito falar, ouvir Dona Ivone Lara e saber que aquela mulher tão grande, o nome dela não pôde ser exaltado naquela época, ela exaltar que aquela mulher transmitia através da sua arte. Hoje ainda é difícil a gente ter mudar esse da luta nós vamos de uma sociedade mais nossa. Agora você falou que tem um monte de podcasts. É assim que fala? Podcasts. Isso. Quais temas que abordam?
Como é que tá esse lance? Os podcasts? Bom, eles estão no ar, né? Então, as pessoas que tiverem acesso ao Spotify não precisa pagar, é só um site que tem um grande portal de música e podcasts, então eles estão disponíveis todos lá, gratuitamente, é só ouvir. Depois eu acho que eu te mando pelo WhatsApp para você, eu te mando os links para você acessar. Um podcast chama Oralituras. Isso, eu te mando para você colocar na página. E eu acho que o podcast ele tem uma coisa muito legal, que é assim, né? Ele é como se fosse. Para mim, ele é um programa de rádio, só que são entrevistas, são bate-papos, são conversas. E eu gosto muito dessa coisa de ouvir, né? Também é importante a gente ver, a gente se enxergar, mas também acho importante a gente ouvir, porque quando a gente ouve, eu acho que a gente revive uma coisa que é ancestral para nós, populações afro-indígenas, né, que é da oralidade, que é de ouvir uma história, que é de conversar, que é de aprender ali na escuta, né? Então, e é uma coisa, é um jeito muito simples de fazer a informação chegar. Claro, se a gente tivesse um país, né, onde a internet fosse igual para todos e todas, a gente teria mais acesso aos podcasts do que a gente tem hoje. E, de fato, todo mundo teria condições plenas de produzir conteúdo, né? Conteúdo de podcasts, porque hoje em dia já tem sites, tem aplicativos que você baixa no celular e que você mesmo produz o seu podcast. Só que se a gente tivesse, né, governos, né, comprometidos em tornar o acesso digital democrático, realmente, né, que ele se fosse um direito menos desigual e menos caro, a gente com certeza poderia ter podcasts de diversas partes do mundo, do país, dos bairros, das cidades, dos municípios todos, para poder, inclusive, transformar essa nossa conversa, por exemplo, num podcast, sabe? Porque eu acho, Jennifer, que tem uma coisa que, assim, a sua campanha não é só de agora, sabe? É importante pensar, eu sempre acredito, assim, que tudo que a gente produz são produtos que podem ficar no tempo. Então, eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com a memória das coisas, porque eu acho que o direito à memória é o que nos garante a vida, né? Lembrar os nossos caminhos, saber da história do meu avô, da minha bisavó, saber das minhas histórias, né? Saber das nossas histórias, assim, é o que possibilita que a gente consiga entender quem nós somos, fazer o futuro, né, do agora de uma maneira mais consciente, assim, não nos deixa completamente à deriva, parecendo que a gente não tem referência. Então, eu acredito muito que, assim, a sua candidatura e de todas as candidaturas de mulheres negras que eu estou acompanhando são candidaturas históricas, sabe? Não são candidaturas para essa eleição, são candidaturas para pensar um jeito de fazer política neste país. Né? E é uma candidatura com certeza histórica. Eu espero que você se eleja de uma maneira histórica e tenha um mandato tão histórico quanto, sabe? Porque a nossa presença neste país, a despeito de todo o machismo, de todo o racismo que a gente sofre, que a gente encontra ferramentas, né, para poder estar sempre respirando, né, e não sucumbir às opressões todas, isso já nos torna pessoas históricas, assim. Então, acho que podcast, essas lives, o encontro, né, corpo a corpo, nos colocam como pessoas históricas, assim, nos imprime na história deste país. E faz com que a gente escreva uma nova história também. Uau, gente. Aí você sensibilizou a próxima pergunta. Isso me emociona. E eu não tinha nessa uma candidatura de mulher negra que eu tenho acompanhado diversas candidaturas além da minha, atuar sempre também apoiar e também poder erradicar o nome da mulher negra durante a sociedade, mas sentido com uma revolução para a atual. Desde que perdemos Marielle Franco, a mulher negra vem
Cadinho mais notável. Sou uma militante marinheira, uma vereadora pelo povo, uma mulher do empoderamento da mulher preta, periférica, perante a sociedade, e continuo deixar a de uma maneira violenta para a sociedade ver e nos peitar. Falar sobre tenho um pouco mais sobre a mulher da política aí. Eu vou falar com você sobre como a tecnologia funciona não só podcast, então, toda essa nossa bagagem, a nossa referência, referindo aos ancestrais, aos nossos lá de trás, toda essa cultura como você tem trabalhado não só o podcast, mas acredito que todas as mídias, como você vê a propagação da nossa cultura de uma mulher hoje na sociedade, como você se põe referente aí? Olha, eu acho que são a gente, né, a apropriação que a gente, a forma como nós, né, populações negras, populações periféricas, populações indígenas, populações quilombolas, vêm fazendo uso da tecnologia, eu acho brilhante, né, porque ainda que a gente não tenha uma conexão boa, uma internet decente, às vezes a gente não tem nem celular, a gente tem que pegar o celular de alguém emprestado, sabe? Ainda que a gente não consiga ter o aparato tecnológico ideal, a gente consegue ter rádio, web, sabe? Rádio de web indígena, a gente consegue ter podcasts quilombolas, a gente consegue ter site, a gente consegue ter blog, a gente consegue ter, né? E eu acho que é importantíssimo a gente tentar ocupar, entender como essa ferramenta funciona e utilizá-la da forma como for possível, porque isso nos marca no tempo que a gente está vivendo, sabe? A gente faz com que as pessoas parem de olhar e achar que a gente não tem condições de gerar os nossos próprios conteúdos, de contar a nossa própria história. Né? Por quantos anos a história do Brasil foi contada por um único ponto de vista? Né? Por quantos anos a gente aprendeu que o Brasil foi descoberto, não foi invadido? Sabe? Então, eu acho que quando a gente começa a acessar esses espaços de tecnologia, essas mídias, né, de tecnologias, assim, é extremamente saudável para que a gente escreva uma nova história, né, para que a gente diga assim para a professora, tá errada essa história que você está me contando, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Por exemplo, quando eu estive em 2014, se eu não me engano, eu estive em Alagoas, lá na União dos Palmares, no município que fica ali, né, em Alagoas, para conhecer o Quilombo dos Palmares, da Serra da Barriga. E aí, quando chegou lá, eu ouvi muitas histórias sobre aquele lugar. Muitas histórias. E histórias que não estão nos livros. Histórias que não me contaram quando eu estava no ensino fundamental, quando eu estava no ensino médio, e que nem na faculdade contaram para mim. E eu fiquei olhando aquilo e eu falei, gente, que absurdo. Então, o que eu fiz? Né? Quando me convidaram para ir para lá, eu falei, gente, eu não vou sozinha, porque eu acho impossível pensar, chegar no Quilombo dos Palmares, aonde foi o Quilombo dos Palmares, chegar em Palmares sozinha. Porque o Quilombo, ele é o pensamento da experiência coletiva, né? De nós, pessoas negras, da nossa experiência de luta pela liberdade coletiva. Então, eu falei, eu não posso chegar sozinha.
E aí eu falei para a pessoa que me convidou na época, eu falei, olha, eu posso ir, só que eu não quero ir sozinha, eu quero ir com mais 4 pessoas. Aí ele falou, mais 4? Eu falei, mais 4 pessoas, porque eu quero gravar, quero fazer um filme aí. E aí a gente fez um documentário, que está disponível na internet, que chama Quando o Zumbi Chegar. Eu peguei emprestado o refrão da música do Jorge Benjor e me transformei num título para a série. E a gente gravou, acho que foram 6 histórias de pessoas, de quilombolas ali, né, da região do Muquem, que é um quilombo que está próximo da Serra da Barriga, assim. E foi muito importante, assim, poder registrar aquelas histórias, porque aí a gente levou um tempo, né, para conseguir colocar para entender o formato em que esse vídeo entraria. A gente queria fazer um documentário longo, mas aí a gente viu que não teria condições, porque faltava material, e a gente gravou tudo em 2 dias, foi muito rápido, né? Foi uma coisa muito assim, tipo, a gente acordou, dormiu e já voltou para São Paulo. E aí, assim, a gente soube, por exemplo, que algumas das histórias que a gente contou e que está disponível no YouTube, está disponível no Facebook, por exemplo, tem pessoas que já morreram. E que se a gente não tivesse registrado aquela pessoa, ela não teria nenhum registro. Mas você sabe, Jennifer, que o mais importante assim, claro que existem muitos documentários, né, sobre muitos livros, muitos registros fotográficos sobre várias comunidades negras. Mas o mais importante é quando a gente tem esses registros feitos por pessoas negras. Sabe? Quando a pessoa que está ali filmando é uma jornalista negra, quando a pessoa que está ali te filmando é um câmera negra, quando a pessoa... Isso é muito, muito, muito importante. E nos coloca num lugar de muita responsabilidade. Então, uma coisa que eu ouvi lá em Palmares foi assim, olha, o Edinho, né, que é um morador do Quilombo do Muquem, um super articulador, assim, um contador de histórias. E ele falou assim, eu posso gravar essa entrevista, desde que ela não morra em vocês. Desde que vocês venham aqui em algum momento e devolvam para essa comunidade o que vocês estão recolhendo aqui. A gente nunca conseguiu voltar para exibir, né, os vídeos lá, por uma questão financeira mesmo, uma logística aí para Alagoas que a gente não deu conta. Mas a gente fez, como que a gente fez? Vamos colocar na internet, marcar as pessoas que a gente conhece, que estão lá em Alagoas, e fazer isso chegar na comunidade. E, de fato, chegou. Né? Então, acho que isso que é o mais importante, assim, a gente fazer uso da tecnologia de uma maneira muito responsável e comprometida com a nossa comunidade. Mas tudo é ativismo, tudo é militância, tudo é política? Sim, tudo é política. Tudo. Inclusive, quando a gente não quer fazer política, a gente está fazendo política. A escolha de não querer se envolver com a política é uma escolha política. Então, eu entendi isso, sei lá, não sei quando da minha vida que eu entendi que qualquer coisa que eu fizer, eu tenho um compromisso com a comunidade, sabe? Eu tenho um compromisso com as mulheres negras, eu tenho um compromisso com os homens negros, eu tenho um compromisso com as crianças negras, um compromisso com a comunidade indígena, com a comunidade quilombola. Assim, o meu compromisso é que a gente realmente consiga reescrever a história deste país, sabe? Que a gente consiga transformar o bem viver numa realidade, sabe? Necessária, porque o bem viver, que é algo que as populações indígenas falam tanto, tanto, tanto na América Latina. A primeira vez que eu vi esse termo foi quando eu fui para a Bolívia fazer um trabalho numa instituição de cultura, e aí eles fui para a Bolívia, assim, eu entrei num lugar e falei assim, bom, a gente vai para a Bolívia, e eu fui, levei um susto, porque eu cheguei lá e falei, gente, que coisa impressionante, e a gente ouvia falar muito do bem viver, né, lá, e o bem viver é justamente isso, assim, é esse nosso comprometimento com todas as formas de existência, as que foram, né, a nossa existência antepassada, a de agora e a futura, só que a futura não é daqui a 60, 80, 100 anos, é agora, sabe, o futuro é hoje, é o que a gente vai fazer daqui a pouco, quando a gente desligar essa live, é a próxima pergunta que você me fizer, e esse compromisso, assim, é um compromisso que nos é muito caro, porque é o que nos garante estarmos vivas aqui hoje conversando, sabe, é o que nos garante ter um mínimo de liberdade para a gente falar o que a gente quiser, inclusive perguntar quem mandou matar Marielle Franco, sabe? E assim, poder fazer essa pergunta e não correr nenhum tipo de risco para a nossa vida é algo muito caro, sabe? A gente sabe que a gente está vivendo um momento em que perguntas são perigosas,
né, em que pessoas são ameaçadas de morte. Eles matam uma vereadora eleita democraticamente. Né, eles perseguem jornalistas. A gente vive num país de perseguição cada vez mais acirrada a jornalistas. A gente não pode deixar de perguntar quem mandou matar a Marielle. Né? Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. E eu também não posso deixar de dizer que Jennifer sendo eleita, ela tem que ter segurança para seguir até o final do seu mandato. Que as pessoas que trabalham na campanha de Jennifer têm que ter segurança e garantia de que elas podem fazer isso porque é da democracia, é um direito nosso, um direito conquistado com muito sangue. E a gente tem que parar de valorizar o sangue derramado nessa terra, sabe? Porque não é possível que toda a história do Brasil tenha que passar com tanto sangue, com tanta violência, com tanto genocídio. Né? A gente tem que parar de nos matar. Parar de matar a população indígena, parar de matar a população negra, para que a gente possa, de fato, existir e construir uma sociedade do bem viver, sabe? E a gente vai construir isso vivendo. Então, eu acredito muito nisso, que a tecnologia, ela possibilita que a gente pense tudo isso e que a gente construa ferramentas, registre cada coisa feita de uma maneira que fique para a história, que fique para o futuro. Uau! De dar aquele embargo na voz, né? Falar que foi debaixo de muito suor, mas além de muito suor, debaixo de sangue nosso, debaixo da tristeza do nosso povo, o país chegou onde está. Foi debaixo de muito sofrendo, foi debaixo de discriminação, criminalidade, luta, mágoa, machucado, vida, dor, insulto, sofrimento que nosso país chegou hoje. Hoje eu posso dizer que sinto uma mulher negra antes de qualquer coisa e antes de defender qualquer coisa. Eu vou defender nós, mulheres negras, eu, mulher negra, jovem, brasileira, periférica, jamais vou me permitir ou me calar perante essa injustiça. Enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver força, tiver garra, enquanto eu for a guerreira que eu sou, eu vou lutar por um futuro melhor para mim, para você, para sua filha, para meu filho, para os meus, para os seus, para os nossos. E assim a gente segue. Falando no futuro, Maitê, para a gente finalizar, é a saideira, e a partir dessa pergunta, eu te deixo livre das considerações finais. Eu queria saber de você, como uma mulher negra, empoderada, com uma perspectiva de visão ampliada, além daquilo que, em maioria, na sociedade nós não temos, eu quero saber de você, qual que é a ação afirmativa que você vê como primordial para uma sociedade mais menos machista, menos misógina? Por qual ação social, por qual política pública você defende? Qual que é a sua visão de políticas públicas hoje para uma sociedade melhor, pelo direito bem viver de todos? Bom, eu acho que as ações afirmativas, elas são completamente necessárias num país tão desigual quanto o Brasil. Né? Tem gente que fala assim, mas a pessoa que passa por cota não se esforça. Olha, eu posso te dar 1000 exemplos de como eu me esforço. Tá me ouvindo? Maitê, você me escuta? Eu estou te escutando. Você está me escutando? Eu não estou ouvindo. Você me escuta, Maitê? Eu estou escutando. Será que as pessoas estão escutando a gente? Quem está no... Eu acho que as pessoas estão conseguindo ouvir, então eu vou responder.
A ação afirmativa, que eu acho que é essencial num país desigual como o Brasil, são as políticas de cotas, né? Cotas raciais, cotas transgêneres, a garantia de políticas de cotas não só nas universidades, mas também nas instituições públicas, nas empresas, nos concursos públicos. Eu acho que as cotas são a chave do que a gente precisa para construir um país, para começar a pensar uma sociedade menos desigual, né? Eu acho que também não vou ser aqui romântica a ponto de achar que as cotas acabam com a desigualdade, porque eu acho que é uma desigualdade tão histórica, construída há tantos e tantos e tantos anos, que a gente precisa de começar a diminuir os efeitos dela. E a gente só consegue diminuir os efeitos dela criando cotas nas instituições de poder, né? Acho que tem que ter cota em tudo. Eu acho que, inclusive, devia ter cota quando um presidente é eleito, né? Ou uma presidenta eleita, deveria ter cota ministerial, por exemplo. Deveria existir uma cota ali, olha, você tem que ter quantidade de ministros negros, ministras negras, ministras e ministros indígenas. Deveria existir essas cotas todas, em todas as camadas da sociedade, deveria existir esse tipo de cota. Então, eu sou uma defensora das leis de cota, eu sou beneficiária delas também, e não só a cota, mas também como programas como o ProUni, como o SISU, né, esses programas de inserção da população de baixa renda, da população minorizada e mais vulnerável nos espaços das instituições de educação, por exemplo, acho que são extremamente necessárias. E não só no ensino superior, mas também para todas as outras graduações dos ensinos. Será que a gente viu a minha resposta? Será que vocês ouviram a minha? Acho que ouviram a minha resposta, né? Então, eu vou pedir desculpa, eu com um pouquinho de delay aqui, mas Maitê, você é um grande exemplo e eu estou muito, muito, muito feliz de poder ter te recebido aqui hoje, do nosso público poder ter te conhecido um bocadinho mais. Eu quero... Depois você me passa as suas redes sociais, quer falar suas redes sociais agora? Para a gente poder te seguir, para a gente poder acompanhar mais de você, acompanhar mais desse trabalho tão fantástico, essa pessoa fantástica que você é. É muito importante ter você nessa luta com a gente aqui. O direito do bem viver é de todos e nos engrandecer através da sua fala, da sua luta, da sua postura, nos torna ainda melhores. Eu agradeço muito pelo seu dispor de estar conosco, dialogando e compartilhando conhecimento. Fala suas redes sociais para a gente. Maitê Freitas, acho que me acha com alguma facilidade, Maitê com I, T, bem simples, bem assim. E eu que agradeço, Jennifer, a possibilidade de te conhecer, de conversar com você. Quero agradecer a mulher que fez a ponte com a gente, que é a dona Maria José Gomes Moreira, mãe de um grande amigo meu, Felipe, mãe da Carol, mãe da Lívia, e avó do Marco, avó do Gabriel, esposa do seu José. É uma família assim, que eu tenho profundo amor, profundo respeito, e eu sei que eles são muito atuantes, né, politicamente aí em Santo André. Então, são uma família que é um exemplo realmente assim, do que é pensar política, do que é pensar cultura e do que é pensar afeto. Né? Eu acho que tem uma coisa que eu desejo para você, é que durante toda a sua trajetória política, você não perca de vista o afeto, sabe? Afeto, o amor, o cuidado, o carinho e o respeito, assim, que você seja muito respeitada na sua trajetória e que você encontre boas parcerias, boas coligações, boas alianças para construir aí o caminho que você veio construir e que seja um caminho realmente de construção de igualdade e de melhor vida para todas as pessoas aí da sua comunidade. Nossa, que alegria, que alegria, que alegria.
Eu estou feliz. Pessoal, chegamos a mais um fim de uma live que foi fantástica. Santo André vem num momento onde a luta se faz presente e cada dia mais e mais forte. Estar com vocês à frente, tentando buscar um espaço na Câmara Municipal de Santo André, onde eu afirmo e reafirmo, nós nunca tivemos uma mulher negra como vereadora, nós nunca tivemos espaço, representatividade, voz e vez, é muito gratificante, porque eu estava, como eu disse a princípio, eu estava na rua hoje de manhã, entregando meu material, falando as minhas propostas, dialogando com a população, e a gente vê a carência que existe na cidade de Santo André a respeito de voz, de representatividade, mas principalmente de respeito com o poder público para com o munícipe. Então, quando eu peço o seu voto, eu peço para ser não só mais um, eu quero só uma cadeira. Eu não quero só estar lá por estar, eu quero ser o espelho, eu quero ser a voz, eu estou pedindo para vocês me permitirem ser a representatividade que Santo André precisa. Quando se anda na rua, eu subi alguns morros hoje e a gente vê a falta de saneamento básico, a gente vê a falta de segurança, de saúde, de emprego. A gente vê, na verdade, quando a gente sobe as favelas, como dissemos na outra live, a gente vê a necessidade de um olhar carinhoso, afetuoso, digno para a nossa população, e os nossos governantes não têm. E é muito simples subir e descer morro, entregando panfleto ou trocando meia dúzia de palavras, mas é muito mais gratificante quando você para, escuta e vê o sofrimento no olhar do cidadão, do munícipe, e você sabe que tem jeito de mudar, tem jeito de lutar para que ali tenha um bem viver melhor. E eu estou pedindo para o meu povo, o povo de Santo André, cidade que eu amo, cidade que eu vivo, que eu abraço, que eu luto, que eu milito, que eu cultuo e glorifico, eu estou pedindo, eu quero ser a voz e a vez da mulher negra na sociedade. Nossos passos vêm de muito longe, como disse a nossa amiga Maitê, a nossa história não é de agora. A nossa história não começou na semana passada. O nosso futuro, sim, é daqui um segundo, é daqui um minuto, é o amanhã. E lutar por uma Santo André melhor hoje é garantir a colheita de flores amanhã, é garantir que Santo André vai crescer, vai galgar passos mais largos adiante de um futuro promissor. Então, lutar por você, munícipe, lutar por você, mulher, lutar por você, cidadão, cidadã, é o foco principal, é o objetivo maior dessa campanha. Quando mulheres negras empoderadas, mulheres negras à frente de lutas, de batalhas, de discussões, diálogos, debates, a gente vê uma mulher que não quer o melhor só para si ou só para os seus, quer transformar tudo ao seu redor. E transformar Santo André na cidade que nós queremos vai muito suor, vai muita briga, vai muito disse-me, vai muita garra, vai muita guerra. Só que, como mulher negra, eu não tenho medo de luta, eu não tenho medo de guerra, eu não tenho medo de batalha. O que eu tenho medo é que o meu filho, o meu filho, o seu filho, o filho da Maitê, o filho da Sandra, não tenham um futuro promissor, porque governos misóginos, governos hipócritas não lutaram pelos nossos, não lutaram pelos munícipes, não lutaram pelos nossos filhos, não lutaram por um direito de futuro para a nossa gente. Santo André precisa mudar, e nasce em Santo André uma nova esperança, nasce em Santo André um novo jeito de cuidar da gente,
Um novo não, um jeito que sempre deu certo. O PT vem com a estrela brilhando, querendo cuidar de Santo André. Beth Sirac vem com propostas inteligentes, galgadas no diálogo com a população, através de plano de governo traduzido e ouvido por nós, a população. A população falou, a população não precisou gritar para nós escutarmos. A população deu os pareceres mediante as suas necessidades. Nós formulamos um plano de governo todo voltado para o munícipe. E eu peço para vocês, primeiro, pensem com carinho, votem com consciência. A partir do momento que nós entendermos que o nosso voto é uma arma poderosíssima e que o nosso futuro está na mão daquele dedinho pequenininho que a gente aperta os números e confirma, o nosso futuro está ali. Vote consciente, pense, analise propostas, debata sim. A gente tem vereadores que estão ali há muito tempo e não fizeram nada pela população. Está na hora de mudar, está na hora de vir o novo. O renovo precisa habitar em Santo André. E eu peço para você, me permita ser esse renovo. Eu sou Jennifer Ferreira, candidata a vereadora pela cidade de Santo André. Quero agradecer muito a Maitê por ter estado conosco. É uma grande honra, é um grande orgulho saber que você esteve conosco essa tarde e eu só posso agradecer. E para finalizar, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, a todas as pessoas que estiveram envolvidas na formação dessa live e puderam abrilhantar junto comigo todo esse público que compartilha, que comenta, que dialoga com a gente através das redes sociais. Muito obrigada. Até a próxima live. Vote Jennifer Ferreira, 13126, pelo direito ao bem viver de todos e todas. Uma mulher negra no poder, é o que nós precisamos. Um beijo, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo, Maitê. Até a próxima. Tchau, tchau. Então. Diana, fecha.